Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor e está no ar. Já começo com uma pergunta. Estamos aí no mês de março, já realizou os seus exames de rotina ou pelo menos deixou eles ali marcados, pré-agendados? Essa é uma atitude, gente, que pode e vai com certeza trazer para a sua vida mais saúde, mais qualidade, detecção precoce, inclusive de diversas condições crônicas que podem vir a afetar o nosso corpo. As famosas doenças silenciosas. Tem muitas doenças, você já ouviu falar, diabetes, hipertensão, colesterol alto, que não trazem sintomas. A gente só vai vir a sentir algum sintoma, percebê-las, quando elas infelizmente já estiverem em estágios avançados. E como detecção precoce é a alma para uma vida mais saudável, gente, é sobre isso o nosso bate-papo de hoje. Lembrou de alguém que essa nossa consulta é mais do que necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é hittv.com.br. Clique e compartilhe o nosso link de transmissão. Também te convido, é claro, a você baixar o nosso aplicativo Hit Play para você compartilhar o nosso link e também ficar por dentro de toda a nossa programação. Perdeu algum show da fé, algum nosso programa, algum Vejam Só? Assista do seu jeito e no seu tempo. Baixe o aplicativo de forma fácil, rápida e também gratuita. Outro convite que eu te faço, essa consulta foi marcada para você. Aproveita esse espaço. Traz para a gente a sua dúvida e também o seu relato, DDD 11 3337 5886. Caso você não queira se expor, a gente tem ali o nosso combinado de todas as tardes. Basta você sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado de trazer a sua dúvida, a sua participação de forma anônima. Combinado? Mas não perca a oportunidade. Te convido também a participar da nossa enquete que está lá no nosso Instagram, aguardando, é claro, pela sua participação. @consulta ao doutor Hit TV. Diretor João Carpellini, excelente tarde para você. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Queremos a sua verdade, hein? Qual destes mitos, já dizemos aqui já de cara que é mito, mas qual desses mitos você considera difícil de combater? Se eu me sinto bem, não preciso ir ao médico. Tomar remédio resolve, então eu não preciso ali mudar hábitos, mudar minha alimentação, praticar atividade física. Se eu não sinto nada, minha pressão está controlada. Ou colesterol alto só acontece em quem come muita gordura. Clica lá na alternativa que a gente vai fazer questão de trazer esse debate mais para o final ali do programa. Combinado? Deixa eu te apresentar quem são os nossos convidados, os médicos que estão aqui apostos para compartilhar com a gente todo o conhecimento deles. Na tela. Então a gente começa com o doutor Ramon Marcelino, endocrinologista. Com 14 anos de atuação, construiu sua trajetória em hospitais de referência aqui em São Paulo. Escolheu a profissão movido pelo desejo genuíno de fazer a diferença na vida dos pacientes. Como diferenciais, destaca a sinceridade e o acolhimento no atendimento, prezando por uma relação de confiança. Entre os desafios do dia a dia, ressalta o enfrentamento constante da desinformação na área da saúde. E agora a gente conhece um pouquinho sobre Ronaldo Vasque, cardiologista, diretor do Hospital Santa Ana, de São Caetano do Sul. Com 36 anos de atuação na área, construiu sua trajetória a partir de um sonho que se tornou realidade com o apoio da família. Como diferencial, dedica-se também à formação de novos profissionais em urgências e emergências. Olha que trabalho necessário. Entre os principais desafios, destaca a gestão de pessoas, além de lidar diariamente com as ansiedades e expectativas de pacientes e familiares em momentos delicados da saúde. Sejam muito bem-vindos, doutores. Obrigado, Dani. Obrigado. Quando a gente fala ali de doenças silenciosas, muita gente acha exatamente aquilo que está ali na nossa enquete. Se eu não sinto nada, está tudo bem. E não é bem assim, não é, doutor Ronaldo? Não é bem assim. Como você citou na abertura do programa, existem as doenças silenciosas que elas vão minando a saúde das pessoas vagarosamente ao longo do tempo, sem dar sintomas e sinais, e com o tempo elas trazem situações mórbidas muito mais graves e que aí fica difícil o controle. E quando a gente fala sobre comportamento, né, entre homens e mulheres, Ramon, as mulheres são as que mais cuidam ali da saúde, que fazem o check-up anual, pelo menos. E por que os homens ficam atrás? Isso daí já é uma matemática que todo mundo sabe, não é verdade?
Olha, Dani, as mulheres elas realmente procuram mais o médico e elas são as rainhas da prevenção. A gente tem até alguns estudos mostrando que homens casados, eles têm uma mortalidade menor porque a esposa se preocupa com a saúde do seu marido. Acaba levando, pegando pela mão e levando até o consultório. A gente acredita que seja uma questão meio que cultural, que o homem seria imbatível, não precisaria cuidar da sua saúde, o que a gente sabe que é balela, é um mito, não é verdade. Então, é super importante esse espaço para a gente poder falar sobre prevenção. Exatamente. O bate-papo hoje, pessoal, é sobre a importância da nossa prevenção. E a gente até viu, né, na interação com o Redação HIT, com o jornal aqui da HIT TV, que 76% das mortes anuais são provocadas por doenças silenciosas. Esse é um número bastante significativo, não é? Sim, essas doenças, na verdade, são fatores de riscos que vão se manifestando ao longo da vida e que, com o passar do tempo, acabam determinando ao paciente doenças extremamente graves, como o infarto agudo do miocárdio, como os acidentes vasculares cerebrais, e que tem um índice de mortalidade muito grande quando acomete, quando essas doenças silenciosas chegam a esse ponto. Aí deixa de ser silenciosa. Vamos então começar falando sobre a hipertensão. De que forma que a hipertensão afeta o nosso corpo? Olha, a hipertensão, ela é a incapacidade do corpo de ficar em medições da pressão arterial de forma habitual e normal. E ela pode desencadear no indivíduo o processo de aterosclerose, que foi isso que o Ronaldo acabou falando, que é o depósito de gordura nas artérias impedindo o fluxo livre de sangue. Ela também aumenta o risco de doença renal crônica, é uma das principais causas de hemodiálise também, e doenças na retina. Então, é uma doença sistêmica, acomete o corpo inteiro, porque todo o corpo tem vasos sanguíneos, e que ela não vai dar muito sintoma. Ela seria o nosso protótipo de doença silenciosa, porque mesmo com elevados níveis pressóricos, o indivíduo pode ficar sem sentir nada. É o principal fator de risco para um AVC, doutor? É o principal fator de risco para um AVC. Acontece com... Veja, se nós pensarmos, fazendo uma analogia, numa mangueira de água corrente, se eu bloquear uma das suas saídas e permitir um fluxo progressivo através do seu duto interno, eu vou propiciar um estiramento, uma deterioração dessa mangueira internamente. Essa pressão vai levar isso. Exatamente. Então, a pressão arterial nada mais é do que isso. Essa pressão arterial ela é aumentada no sistema circulatório nosso, principalmente no sistema circulatório arterial, que vai provocando o quê? Um envelhecimento precoce do endotélio dessas artérias. O que é o endotélio? É uma capinha que nós temos em todo o arcabouço arterial e que é extremamente importante para a proteção do sistema circulatório. Então, se acontece o envelhecimento precoce desse endotélio, aí as comorbidades começam a se acentuar, como o Ramon bem falou, o acúmulo até de gordura nesse endotélio doente, que leva a processos obstrutivos e a formação de coágulos. E o que leva uma pessoa a ter a pressão alta, por exemplo? Isso daí tem a ver com questões hereditárias, tem a ver com estilo de vida, e aí é tão importante o nosso bate-papo aqui hoje, porque muitas vezes a gente vai ali vivendo a nossa vida acreditando que a gente tem hábitos saudáveis, mas aí no bate-papo como esse a gente chama a atenção para questões e mudanças importantíssimas, não é, doutor? Perfeito. Nós podemos classificar a hipertensão em primária e secundária. A hipertensão primária, ela está relacionada ao fator genético, sim, tá certo? E uma etiologia que a gente não conhece muito bem os seus detalhes, mas sim a sua manifestação clínica, através da aferição da pressão. E de outros fatores de riscos associados. Já a hipertensão secundária, como o próprio nome diz, ela é secundária a outras doenças no nosso organismo, como
aldosteronismo, por exemplo, e que levam que é uma alteração de fatores hormonais e que levam à hipertensão arterial secundária, que também é uma situação extremamente grave. Então, a hipertensão arterial, ela é conhecida como essencial porque a gente não sabe muito bem a gênese dela, não é, Ramon? É isso mesmo. E o Ronaldo levantou uma ideia muito importante. No final das contas, por que é importante eu saber se eu tenho hipertensão primária ou secundária? Né? A gente tem uma oportunidade fantástica na hipertensão secundária de tratar a causa e poder curar a pessoa da hipertensão. Olha, estamos falando em cura? Em cura, sim. No caso, o Ronaldo falou sobre o hiperaldosteronismo. Nós temos, às vezes, alguns tumores na glândula adrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim, e ela começa a produzir de forma desregulada a aldosterona, que é um hormônio que aumenta a pressão. Se a gente consegue diagnosticar isso, eu posso pedir para o cirurgião ir lá, retirar aquele tumor e a pessoa fica curada da hipertensão. Então, esses quadros de hipertensão, eles costumam ser mais graves, acometer pessoas mais jovens, o que chama atenção para o rastreamento e rastrear todo mundo que tem pressão alta menor do que 35 anos. Todo mundo deveria passar por esse rastreamento para saber se não tem um problema que origina a pressão alta. A apneia do sono é uma outra causa também. Cortisol elevado, doença de Cushing, hipercortisolismo também são doenças que podem ser curadas e aí você trata e corrige o problema de pressão também. E eu sei que você que está aí me assistindo deve estar se questionando, mas o que é considerado uma pressão alta? Inclusive, a gente teve uma mudança, né, na classificação daquilo que é considerado pressão alta ou não é. Então, já vamos esclarecer esse ponto que eu acho que é importantíssimo. Perfeito. Bom, nas novas diretrizes que foram publicadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e toda a diretriz embasada em trabalhos, ela chama de sinal amarelo nível pressórico sistólico acima de 120, ou pressão máxima acima de 120 e pressão mínima acima de 80 milímetros de mercúrio, tá certo? Esse nível pressórico, que antigamente nós considerávamos como normal, os trabalhos mostram que a partir dessa cifra nós já conseguimos, nós já enxergamos um comprometimento nesse endotélio, nessa capinha interna dos vasos que eu falei, ou seja, o começo da manifestação da doença do endotélio, né? Mas isso não significa que todo mundo que tenha nível pressórico acima de 120/80 que tem que sair correndo para tomar remédio. Não. Muito foi questionado isso, né? A 12/8, já preciso começar a tomar medicamento? Não necessariamente. Depende muito do quadro clínico do paciente, dos sintomas, de uma análise dos órgãos-alvo que precisam ser explorados para ver se já há um comprometimento, tá certo? E mudança do estilo de vida, como perda de peso, atividade física, diminuição de ingesta demasiada de sódio, de bebidas alcoólicas, de tabagismo e outras drogas ilícitas. É isso. Vamos de perguntinha da nossa audiência, já temos a primeira participação do nosso público na tela. Quem participa? Sandra Mary, de Curitiba, Paraná. Sandra, seja muito bem-vinda. Uma queda de cabelo intensa pode indicar alguma doença silenciosa? Que doenças poderiam ser essas aí, Sandra, trazendo o seu questionamento? E aí, doutor? Olha, pode sim. Eu acabei de citar uma delas que pode cursar com queda de cabelo, o cortisol elevado. Então, o hipercortisolismo é uma doença super silenciosa e que pode cursar com esse tipo de queixa. Na maior parte das vezes, deficiências nutricionais, até mesmo uma perda de peso muito acentuada e muito rápida, pode também contribuir para isso. Alterações na tireoide. Sim. Normalmente a gente acaba fazendo uma avaliação e isso pode fazer parte de um check-up laboratorial e normalmente o dermatologista acaba acompanhando uma paciente para poder fazer o tratamento adequado. Por isso, então, Sandra, já detectou, identificou, olha, a importância de você bater ali na porta do seu médico, pedir os exames e colocar aí o seu check-up anual em dia. Obrigada, Sandra, pela sua participação. Explica pra gente quais são os exames importantes e eu imagino que, de acordo com a especialidade de vocês peçam exames específicos para rastrear ou identificar questões
pontuais com relação à pressão alta, certo? Então, começando pelo Dr. Ronaldo. Perfeito, Dani. Você tocou num assunto muito importante. Por quê? Os exames, sejam exames laboratoriais ou exames de imagens, eles são conhecidos como exames complementares. Complementares a quê? A dúvidas médicas. Então, cabe uma boa história clínica, um bom exame físico, aferições pressóricas com o doente devidamente preparado, com a bexiga vazia, descansado, sem estar com as pernas cruzadas, deitado, sentado e em pé, no membro superior direito, no membro superior esquerdo e em mais de uma consulta. Tá certo? Olha que bacana isso que o doutor está trazendo, porque não adianta medir a pressão sem levar em consideração todos esses passos, né, esses estágios, porque Perfeito. senão você não tem a pressão para poder correta. fazer um diagnóstico preciso. E os exames complementares, ao contrário do que a gente vê aí acontecendo sem controle, né, Ramon? Estávamos falando isso agora há pouco nos bastidores. Eles só devem ser solicitados se o médico tem alguma dúvida. Que exames? Os exames que acabam analisando a parte metabólica do organismo. Então, vamos lá. O hemograma, os exames que observam a função renal, ureia, creatinina, os eletrólitos como sódio, potássio, cálcio, magnésio, exames para ver a tireoide, TSH, T4 livre, a proteína C reativa, homocisteína e glicemia glicada e outros exames, né, Ramon? O que você acha? E também é muito importante falar sobre exames de imagem, né? Sim. Quando o paciente tem a pressão alta, e o Ronaldo falou sobre a questão dos órgãos-alvo, é importante a gente poder avaliar o rim, por exemplo. Então, a gente pede normalmente a pesquisa da microalbuminúria, que é o excesso de excreção de um tipo de proteína pela urina. Se o rim está perdendo muita proteína, a gente infere que ele está tendo algum problema estrutural. E aí isso já classifica o paciente, por exemplo, se for algo repetido, confirmado em decorrência da pressão alta, com paciente renal crônico. Tem os diferentes estágios disso, mas já é uma atenção para a gente tomar cuidado mais em relação ao rim. A gente também tem o exame de fundo de olho, que também serve para o diabetes, que é uma doença que eu atendo bastante no consultório, para poder ver se a doença está tendo uma repercussão na retina, tanto a pressão alta quanto o diabetes. E o ecocardiograma também ele é importante para poder ver alterações estruturais no coração, principalmente em relação à pressão alta. Olha aí, gente, a investigação tem que ser completa para entender naquele paciente de que forma que a pressão alta, que essa pressão toda que os doutores estavam explicando, podem estar interferindo na nossa saúde. Vamos de mais participação da nossa audiência. Na tela. Quem participa agora, Luciana de Brasília, Distrito Federal. Luciana, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você também. Que tema maravilhoso, muito importante, não é? Um verdadeiro alerta para todos nós. Eu sofro de hipertensão e faço uso de medicação para controle. Eu gostaria de saber, é necessário tomar esse tipo de remédio pelo resto da vida? Olha que pergunta incrível, porque era exatamente nesse ponto que a gente ia chegar no bate-papo. E aí? Bom, como o Dr. Ramon disse, se for diagnosticada uma hipertensão secundária, há patologias tratáveis, como, por exemplo, um tumor de suprarrenal, que o cirurgião vai lá, tira o tumor e cura a questão da hipertensão, não vai precisar tomar remédio obrigatoriamente pela vida toda. Mas já a hipertensão classificada como primária, sim, a chance do paciente precisar tomar remédio a vida inteira é muito grande. Porém, existe uma condição que permite que essa medicação possa ser diminuída ou até suspensa se esse paciente controlar os outros fatores de riscos que se associam e pioram a hipertensão arterial, como o diabetes, como a obesidade, como o aumento das gorduras do sangue, como a ingesta de bebida alcoólica, o uso de drogas como o tabagismo e outros fatores de risco. Basicamente é isso. Então existe a chance sim do médico dessa nossa ouvinte diminuir ou suspender a medicação se ele conseguir
esse controle, essa modificação do estilo de vida dessa pessoa. Muito bacana. Eu não sei se foi o seu caso, Luciana, mas eu já ouvi muitos relatos da dificuldade de controle, né? De acertar a medicação, a dose, o tipo, enfim, com relação também a efeitos colaterais. Queria falar também um pouquinho sobre isso. É muito importante a pessoa entender que não adianta só ela ter o diagnóstico correto, ela precisa de um acompanhamento. É isso que você falou, Dani. Às vezes, naquele momento, a pessoa está bem e aquele remédio ele é suficiente para manter os níveis pressóricos. Mas ela passa por uma separação, ela perde alguém na família, ela tem um processo de destabilização da saúde mental e essa pressão ela sobe e aí o paciente até fala, a minha pressão é emocional. Tudo vai ser emocional. Nível de estresse é gatilho para crises, por exemplo. Exato. E aí vai ser importante ajustar não só a medicação da saúde mental, se for indicado, mas também os antihipertensivos. Então, é super importante as reavaliações. Então, não adianta só passar com o Ronaldo uma vez no ano e escapar. Isso é para o check-up. Se você tem pressão alta, você precisa visitar ele mais vezes. Perfeito. Então, no caso da Luciana, essa paciente que já foi diagnosticada, de quanto em quanto tempo ela precisa passar aí pelos seus cuidados, doutor? Depois do diagnóstico de hipertensão feito corretamente, que pode levar algum tempo, exigindo consultas muito mais frequentes, inicialmente, depois do controle pressórico, uma visita a cada 3 meses ou cada 6 meses é importante que se faça. E quais são os sintomas que levantam o sinal de alerta de que uma crise pode estar chegando, por exemplo? Dor de cabeça? A própria aferição de pressão. Então, quem é hipertenso precisa frequentemente estar aferindo a pressão, mesmo fora do consultório, para fazer um controle. E sintomas como dor de cabeça, falta de ar, cansaço, dor no peito, são sinais que, como eu disse, palpitação, tá certo? São sinais que vão alertando de que para o paciente hipertenso que faz uso de medicação, que alguma coisa está errada, está fugindo do controle. Aí é bom retornar ao médico antecipadamente. E a alimentação é importantíssimo fugir dos ultraprocessados, industrializados. Isso mesmo, a gente sabe que existe um tipo de alimentação baseada principalmente em plantas, vegetais, rico em ovos, queijo, frutas, que consegue ter uma diminuição até mesmo na mortalidade por conta das doenças cardiovasculares. Então, é super importante a gente manter isso em mente, porque o alimento pode ser, inclusive, o remédio. Olha aí, gente, quanta informação importante a gente aprendendo aqui nessa tarde. Vamos falar agora de diabetes. Quando a gente fala de diabetes silenciosa, estamos diante da diabetes tipo 2? Porque normalmente o diabetes tipo 1, quando a gente diz que abriu o quadro, ele já dá sintomas, porque ele é imunomediado. Então, o próprio corpo vai produzir defesas contra um órgão que é o pâncreas. E aí a capacidade do pâncreas ela vai diminuindo muito rapidamente de secretar insulina. E o paciente normalmente acaba internando por conta da glicose muito alta. E isso dá sintomas, como beber muita água, fazer xixi com muito açúcar, e aí as formigas ficam ao redor, ter problema de mal-estar, é um quadro bem sintomático. É bem diferente do paciente com diabetes tipo 2, que essa diminuição da secreção de insulina pelo pâncreas e também tem um efeito da resistência à insulina, que é um fenômeno muito mais associado ao diabetes tipo 2, eles se decorrem de uma forma mais lenta e o corpo vai se acostumando com aquilo e quando vai dar sintoma, já perdeu o tempo de fazer a prevenção. Inclusive, por isso que a gente tem a classificação de pré-diabetes. Quando a gente consegue flagrar isso, é importantíssimo de ter uma oportunidade de a gente evitar que o paciente se torne um paciente portador de diabetes. Então, é possível o paciente com pré-diabetes voltar a ser normal. Olha, gente, que interessante. E com relação a fatores de risco, doutor? Obesidade, sedentarismo, o que a gente pode trazer de relação e, inclusive, também os fatores genéticos? Perfeito. Obesidade, sedentarismo, o estresse, que já foi falado aqui, é importante porque o estresse ele leva a uma produção hormonal fora de controle do organismo,
de substâncias que aumentam a pressão arterial. A própria hipertensão arterial, se analisada isoladamente, quando do seu início assintomático, ela ainda não é uma doença, porque não há manifestações clínicas, mas ela é um fator de risco, assim como a obesidade, assim como é o diabetes também. Então, o diabetes ele passa a ser uma doença quando? Quando ele começa a dar sintomas. Até então, ele é sinais e sintomas. Até então, ele é um fator de risco, que, como bem o Ramon disse, precisa ser diagnosticado precocemente para início imediato de tratamentos e modificações de estilo de vida, para que isso não venha a ser uma doença e propiciar a outras doenças extremamente graves, como nós dissemos aqui. O infarto, a obesidade, o infarto, o AVC, a formação de doenças nas artérias periféricas, levando à amputação, perda de membros e etc. Vamos de mais participação da nossa audiência. Perguntinha na tela. Quem participa agora, Gilberto Almeida. Gilberto, seja mais uma vez bem-vindo aqui na sua consulta. Boa tarde para você também. Por causa da hipertensão, minha mãe toma remédios para controlar a pressão. Quando ela apresenta pressão baixa, o que a gente deve fazer em casa e quando devemos nos preocupar? E aí, quem que responde? O Gilberto. Acho que nós dois podemos falar sobre isso. Cada um na sua área. Então, eu preciso saber o que ele chama de pressão baixa. Tá certo? Muitas vezes o que o paciente chama de pressão baixa é um nível controlado de pressão com os medicamentos que o paciente está tomando. Então, se o paciente está tomando regularmente os seus medicamentos e tem a pressão controlada, ele deve continuar tomando os medicamentos. Agora, se está percebendo uma pressão muito abaixo da normalidade, daquilo que é normal para a pessoa, com sintomas, aí ele deve retornar ao seu médico para poder conferir, diagnosticar essa perda, essa diminuição pressórica como patológica e reajustar ou trocar ou suspender algum medicamento que porventura você esteja tomando. Tá gostando do nosso bate-papo? Consulta ao doutor volta já já e eu já estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na HIT TV, o bate-papo hoje é sobre doenças silenciosas. Pois é, aquelas doenças que muitas vezes não trazem sintomas, mas estão ali presentes no nosso corpo e quando a gente pode vir a perceber, infelizmente já pode ter acometido algum órgão. Por isso a importância da gente realizar, sabe aqueles famosos exames de rotina? Pois é, marcou já o seu check-up anual, estamos no mês de março. Caso você ainda não tenha feito, de repente, esse programa pode vir a te inspirar para você pelo menos já deixar marcadinho. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. hittv.com.br ou o aplicativo Hit Play. É só compartilhar o nosso link de transmissão. Gostaria, claro, de te convidar, traz pra gente a sua dúvida, traz também o seu relato DDD 11 33 37 5886. Aproveite esta consulta, tire as suas dúvidas caso você não queira se expor. Esse é o combinado que a gente faz aqui todas as tardes, pessoal. É só você dizer para a nossa produção que você não quer se identificar, que a gente traz a sua dúvida de forma anônima. Vamos juntos, gente, checar qual é a enquete que está aguardando pela sua participação. Corre no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor João Capellini, coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Qual destes mitos você considera difícil de combater porque você sempre ouve alguém falar? Se eu me sinto bem, não preciso ir ao médico. Tomar remédio resolve, então eu não preciso mudar hábitos. Se eu não sinto nada, minha pressão está controlada ou colesterol alto só acontece em quem come muita gordura. Clica lá na alternativa que esse vai ser ali o finalzinho do nosso bate-papo. Para você que chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar cardiologista Ronaldo Vaz, que está aqui com a gente, e junto com ele, Ramon Marcelino, endocrinologista.
Estávamos, né, antes da gente chegar aqui, da gente partir para o intervalo, voltar aqui para o nosso segundo bloco, a gente já tinha começado a falar um pouquinho sobre diabetes tipo 2, né, de que forma que ela acomete o nosso corpo. E agora eu queria entender quais são os exames mais importantes para a detecção. E eu sempre falo aqui todas as tardes, quando a gente marca uma consulta, muitas vezes a gente fica ali pensando em tanta coisa, a gente às vezes vai na consulta e não sabe o que dizer, o que é importante e relevante para o médico. Então, quando você vai ter um bate-papo com o seu paciente, quais são, né, as perguntas mais importantes com relação à anamnese? Olha, eu primeiro preciso saber se esse paciente tem familiares com diabetes, tipo 1 ou tipo 2. O diabetes tipo 2, ele tem uma carga genética mais importante do que o diabetes tipo 1. Uhum. Então, se eu tenho pai, mãe, irmão, esse paciente ele não vai ser rastreado como a população geral, que é a partir dos 35 anos. Tá. Eu vou ter que fazer esse rastreamento antes. Tem alguns quadros que, inclusive, são encontrados por modificações em um único gene. Nós temos diabetes genético de um único gene, ele se chama monogênico. Dessa forma, a mutação de um único gene vai determinar o diabetes. Nessa família, você já ao nascimento já tem sinais de que essa pessoa vai manifestar o diabetes mais para frente. Então, saber se tem familiares com diabetes é super importante antes mesmo de solicitar o exame. Muito importante. E um paciente diabético, ele tem um risco maior com relação às doenças cardiovasculares. Então, você precisa ali, quando você já sabe, já identificou ou suspeita que o paciente seja diabético, a sua investigação precisa ser bastante ampliada também. Perfeito. O nível glicêmico na corrente sanguínea muito alto e a produção de insulina deficitária para colocar essa glicose para dentro da célula faz com que se o processo de envelhecimento do sistema arterial, do endotélio, aconteça com maior precocidade. Na verdade, eu estou sendo muito simplório quando eu analiso unicamente isso, porque na verdade o diabetes é uma doença metabólica que envolve vários sistemas, né? E nós usaríamos aqui não só 1 hora, mas algumas horas para falar sobre isso. Mas o correto é que glicose ela é boa dentro da célula, não fora da célula, tá certo? E fora da célula ela é deletéria em excesso para o nosso organismo. Olha, gente, que importante. Temos participação da nossa audiência na tela. Quem participa agora, Marcelo, de Macapá. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Estamos ligados no Consulta ao Doutor. Muito bacana, muito importante essas informações. Tem um problema na tireoide. Queria saber se afeta a perda de peso. Com certeza. O Marcelo tem uma preocupação aí muito relevante. O hipertireoidismo, que é o funcionamento excessivo da glândula tireoide, pode propiciar a perda de peso involuntária. E o hipotireoidismo, de outra forma, pode propiciar o ganho involuntário de peso. Normalmente esse ganho não é muito grande, ele é mais às custas de retenção hídrica, não ultrapassando de 4 a 5 quilos. Perfeito. Marcelo, muito obrigada, viu, por tirar aqui com a gente a sua dúvida. Por onde caminha o desafio do tratamento, doutor, do diabetes? Eu acho que o Ramon é mais indicado para poder falar desse tratamento, né? Mas existem medicamentos que inicialmente a gente começa com a dieta, com uma atividade física, modificação de estilo de vida e os medicamentos. Vão medicamentos que você pode fazer uso por via oral, existe uma série de medicamentos hoje modernos no mercado que ajudam muito no controle do diabetes, assim como medicamentos injetáveis. Aí o Ramon pode falar com mais propriedade sobre isso. A gente estava falando sobre isso agora no intervalo, as tais canetinhas emagrecedoras. Tá. Essa é uma grande indicação para elas. Esses remédios eles foram feitos principalmente para o público com diabetes e acabou se vendo que também tinha benefícios para a obesidade. Como o apelo para a obesidade é muito maior, às vezes tem gente até que esquece que as canetas foram feitas para o controle glicêmico. Exato, acho que esse apontamento que você trouxe é extremamente importante, né? Porque hoje em dia tanta gente associa as canetas emagrecedoras, mas o foco inicial delas sempre foi o tratamento do diabetes tipo 2. Isso mesmo. Perfeito. E aí, por exemplo, quando você tem um paciente em estágio pré-diabético,
Como que você conduz isso? Você já recorre ao uso de medicamentos ou são ajustes mais na alimentação e no estilo de vida? Prática de exercício físico? Dani, são os dois. Todo mundo vai ter que mudar o estilo de vida. Todo mundo? Todo mundo. Porque o pré-diabetes, ele mostra uma incapacidade de você colocar a glicemia, né, o açúcar no sangue, nas concentrações que não vai te trazer problema. Se isso está acontecendo, se isso está extrapolando, se o açúcar no sangue está aumentado, é super importante a gente tentar observar outros fatores de risco que o Ronaldo tinha falado. Sedentarismo e corrigir, o tabagismo, suspender, o consumo excessivo de álcool, zerar, o consumo de gorduras, o superávit calórico, manter o paciente no peso normal, na faixa de peso normal. Isso é super importante para evitar não só a progressão, mas se você conseguir controlar todos eles de uma forma bem feita, você consegue fazer a reversão. Claro que a gente já tem remédios aprovados para o tratamento do pré-diabetes. Você pode discutir com o paciente. Tem gente que prefere começar com as medidas comportamentais e depois ir para o medicamento. Se o pré-diabetes é quase um diabetes, você pode já começar com medicação. É individualizado o caso. A gente tem algumas populações que respondem melhor a um ou a outro, mas isso acaba ficando na relação do médico com o paciente de combinar. Mas é super importante que às vezes as pessoas elas acham que elas têm pré-diabetes porque um exame veio alterado. É importante dela passar com o médico porque, a depender de outros exames, então se ela tem uma glicemia de jejum alterada, mas a hemoglobina glicada ela, classifica como diabetes, a gente vai classificar com a pior categoria do exame, tá? Tem um outro teste, que é o teste de tolerância oral à glicose, que o paciente ele toma uma quantidade fixa de açúcar e vê o máximo que essa glicemia consegue chegar. Esse é um dos exames mais sensíveis para a gente poder ver o diabetes. Então, às vezes, o paciente acha que tem diabetes, mas faz uma curva glicêmica e é reclassificado como tendo diabetes. Existe muito erro de diagnóstico? Isso também é uma boa pergunta. Tem, Dani, tem sim. Por exemplo, se é um paciente que ele está tomando corticoide, o corticoide ele aumenta a resistência à insulina. Se ele vai fazer o exame nesse cenário e ele não informa o médico ou ele não informa no local da coleta, ele pode ser classificado como tendo diabetes. Na verdade, é uma alteração esperada de quem está tomando o medicamento. Então, é super importante não só fazer o exame, mas saber em que condições foi feita. Tem gente, por exemplo, que não respeita o jejum. E aí vai lá, come, dá o exame e aí dá que tem diabetes e a pessoa acaba ficando preocupada. E não é verdade, porque os valores depois da refeição são outros. Então, é importante de ter essa segurança aí para dar o diagnóstico mais correto. Olha aí, gente, a importância, inclusive, da gente não recorrer ao nosso amigo Google, que muitas pessoas, eu acredito, que façam isso ainda, apesar de tantos alertas que são emitidos a cada momento, a cada instante nas redes sociais. O pessoal costuma pegar o exame, joga lá no Google, hoje em dia, né, no ChatGPT, na inteligência artificial, e começa a tirar as suas próprias conclusões. É muito comum no seu consultório, doutor? Perfeito. É comum, sim, o paciente já vir com conceitos... Com o laudo. Exatamente. Sobre a sua situação. Inclusive, achando que já está com aquela doença e nem foi feito o diagnóstico corretamente conforme a gente tem debatido aqui. Uma boa história, um exame físico adequado e exames complementares à dúvida médica são importantes para chegar aos diagnósticos, né? A gente estava falando aqui, o Ramon falou sobre o cuidado que se tem até para a realização dos exames laboratoriais. Tenho uma paciente recente que inclusive deve estar me assistindo agora. Algumas horas antes dela fazer um exame de sangue, ela comeu um pacote de jujuba, tá certo? E no dia seguinte de manhã ela foi fazer o exame. É lógico que a glicemia dela apareceu elevada, tá certo? E houve a suspeita de um diabetes. Nós demos um passo atrás e solicitamos novos exames para que isso seja feito com propriedade, com responsabilidade, porque a partir do momento em que você faz o diagnóstico de um diabetes, a possibilidade da pessoa, do paciente, ficar tomando medicamento para isso o resto da vida é muito grande. E nós não podemos esquecer que os medicamentos também têm os seus efeitos colaterais, tá certo? Exatamente. Então, é muito importante que se faça um diagnóstico
correto. O Dr. Google, ele pode ajudar, mas o seu médico é imprescindível que participe diretamente do diagnóstico e do tratamento do seu paciente. E a importância da relação de confiança, gente, porque só com uma boa anamnese, o questionamento do Dr. Ronaldo e a honestidade dessa paciente de contar que comeu, sim, jujuba antes... Não pode, né? Um pacote de jujuba antes não pode. Não adianta nem fazer o jejum, né? O tempo ideal. Pois é. Muito boa essa história, doutor. E agora, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre o colesterol alto, né? Que essa também é uma questão de bastante dúvida. A gente tem o colesterol bom e o colesterol ruim, não é, doutor? Sim. Isso é um dilema, né? Uhum. Na verdade, nos mitos ali que você colocou na tela, uma das questões foi, todo mundo que... O colesterol aumenta só quando você come gordura. Nem sempre. Você tem as dislipidemias, que são as gorduras aumentadas no sangue de origem familiar, que estão diretamente relacionadas a genéticas, a fatores hereditários. Tá. Então, nem sempre o paciente que come gordura, ele vai ter o seu colesterol e triglicérides elevados. É lógico que contribui, mas isoladamente você não pode achar que isso é regra. Tá certo? E outra coisa que normalmente se fala é o seguinte, o paciente é obeso porque ele come demais e ele tem obrigatoriamente colesterol e triglicérides elevados. Nem sempre. Nem sempre isso acontece. Então, novamente, uma história bem colhida, com exame físico bem colhido, exames... de análises clínicas, laboratoriais, para identificar isso em laboratórios confiáveis que tragam um bom resultado para você, é importante para você determinar o aumento destas gorduras que são deletérias na corrente sanguínea. Algumas gorduras, elas são benéficas, como o HDL, tá certo? Mas existem outras que são maléficas, né? E nem todas as gorduras determinadas na corrente sanguínea existe tratamento efetivo, certo, Ramon? Verdade. Muito importante. As doenças do colesterol, elas são várias. É importante da pessoa que tem uma alteração no colesterol, ela entender e avaliar se aquilo tem caráter familiar ou não. Então, mais uma vez, saber se os filhos, se o pai, a mãe também tem problema de colesterol, porque normalmente isso acaba sendo herdado também. E como o Ronaldo falou, às vezes é uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, mas por conta desse conjunto de genes que ele herdou, ele vai sim precisar de usar medicamento, mesmo fazendo a parte comportamental adequada. Outra coisa é que alterações, por exemplo, na tireoide, elas podem alterar o metabolismo das gorduras, então você pode achar uma doença que está acompanhada de uma outra causa, tá? Um efeito ali em cascata. Vamos de mais participação da nossa audiência na tela. Quem participa agora? Cecília Viana. Olha ali o questionamento da Cecília, que é de Manaus. Boa tarde para você também. Queria saber quais são os riscos reais de manter o colesterol alto por muito tempo sem tratar, mesmo quando a pessoa não sente absolutamente nada. E aí, Ramon? O risco é de, por exemplo, ter uma placa no coração e aí essa placa vai aumentando, chega um momento de muito estresse, um momento de atividade física e aí a pessoa pode acabar infartando. Um outro desfecho ruim também é o quadro de AVC. Então, se a pessoa tem esse acúmulo progressivo que é silencioso, mas lá na frente vai dar um problema que pode custar caro, pode custar a vida. Vamos juntos então conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Qual destes mitos você considera difícil de combater? A alternativa mais votada, se eu me sinto bem, não preciso ir ao médico. Na sequência, 20%, tomar remédio resolve, então eu não preciso mudar meus hábitos, já estou tomando remédio mesmo. 12%, se eu não sinto nada, minha pressão está controlada. Esse tivemos inclusive um spoiler. Colesterol alto só acontece em quem come muita comida, tivemos também sobre esse. Queria a avaliação de vocês. É muito comum esse tipo de comportamento e é difícil combater esse pensamento, doutor? É muito comum,
Por vários motivos, né? As pessoas, elas têm medo de buscar uma assistência médica e obter um diagnóstico não esperado, né? Então, o receio, ela faz com que você postergue de fazer coisas que não são agradáveis para o seu dia a dia, né? Então, faz parte. É preciso ir ao médico, perder esse medo, não é, doutor? Com certeza, porque na verdade a medicina caminhou muito. Nos últimos 100 anos a gente teve um avanço e particularmente nos últimos 20 anos a gente teve um avanço muito grande, principalmente em doenças crônicas. Então, aquele medo, vou chegar lá e aí eu não vou poder mais comer o que eu queria comer, é uma outra abordagem. Antigamente o médico era muito mais paternalista. Você pode, você não pode. Eu trabalho com medicina do estilo de vida. A gente sabe que dessa forma não funciona. Então, existem outras formas de você fazer com que o paciente se motive a se cuidar. E esse é a chave do sucesso. Olha, gente, descobrimos hoje a chave do nosso sucesso. A gente não precisa necessariamente entrar ali numa questão de é isso ou é aquilo, como o doutor falou. Mas recalcular a rota é importante e necessário. Quanto antes a gente souber, é a medicina preventiva. Quer conhecer mais do trabalho do Ramon Marcelino, endocrinologista? Ele deixa à sua disposição o Instagram, dr.ramonmarcelino, da forma como está aparecendo na nossa tela, DDD 11 950 25 0505. E Ronaldo Vasque, cardiologista, deixa também à sua disposição Instagram, dr.ronaldovasque. Ponto no final também, não é, doutor? Desse Instagram. Muito obrigada, agradeço demais por essa aula aqui que vocês trouxeram pra gente. Foi muito enriquecedor o nosso bate-papo. Excelente restinho de tarde pra você e a gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário, 16 horas. Te espero já na nossa próxima consulta. Até mais.